Na República Federativa do Brasil, há um deputado federal chamado Luiz Felipe de Orleans e Bragança que, além de autoproclamar-se príncipe, quer extinguir a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, principal órgão de combate aos casos de trabalho escravo no Brasil. Que timing e que cara de pau, não é não? Nós estamos no meio, Anderson, de várias apurações de muitas pessoas que estão sendo libertadas de um trabalho análogo à escravidão, que a gente sabe na prática que é escravidão, mas eu já falei isso sobre um corte, a gente usa a expressão trabalho análogo e não usa a expressão escravidão do ponto de vista da lei, do ponto de vista do direito, porque a escravidão ele era um regime que você tinha uma proteção do Estado. A pessoa, ou um outro ser humano, era uma propriedade. Ela era um objeto do direito de alguém, como é um carro, como é uma casa, como é essa minha caneca aqui. Então, você tinha todo um regime jurídico construído sobre isso. Esse regime jurídico não existe mais. Existe um regime jurídico que aperfeiçoou e camuflou algumas dessas violências que continuam sendo perpetradas, inclusive com o apoio da lei. Mas, aquela questão de você obrigar ou de você ter alguém trabalhando para você sem receber um salário, só em troca de comida ou só em troca de um abrigo, isso é ilegal. E é por isso que nós falamos em trabalho análogo à escravidão. E essa semana, a gente já abordou algumas vezes aqui, eu sei que é um tema muito pesado, é um tema que olha, é difícil. Eu peço até desculpas aqui para vocês, eu peço desculpa para o Anderson, que eu sei que foi um tema que já exauriu, inclusive emocionalmente ele em alguns momentos aqui, mas foi algo que a gente comentou aqui no chat antes, inclusive foi uma sugestão dele a gente trazer essa notícia aqui. E antes de entrar na própria notícia, olha o timing, de novo, depois da vinícola, essa reportagem aqui do Leonardo Sakamoto de ontem, ou antes de ontem, ó, da sexta-feira, dia 17, uma operação de combate à escravidão contemporânea resgatou 212 trabalhadores do plantio de cana-de-açúcar em Goiás. Eles estavam alojados em Itumbiara e Porteirão, em Araporã, em Minas Gerais, e atuavam para a mesma prestadora de serviços que fornecia mão de obra a 4 fazendas e uma usina. Esse é o maior resgate de 2023, batendo o recorde dos 207 escravizados do vinho de Bento Gonçalves. Você tá vendo o nível do negócio que a gente tá chegando? A gente tá batendo recorde em cima de recorde. Por quê? Porque é óbvio, a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho são órgãos independentes da polícia, mas eles dependem muito das operações da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Eu não sei o que esse povo andou fazendo. Tivemos, sim, durante o governo passado uma ou outra coisa, mas o que tá pipocando agora, o que está acontecendo agora não aconteceu antes, a gente sabe por quê. A gente sabe por quê quem estava no governo, quem estava aparelhando a Polícia Federal para impedir esse tipo de situação. E agora, tardiamente, de uma situação que não deveria ter acontecido, nós estamos lidando de novo com isso. Então, nós temos, dentro da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, aí, que são os promotores de justiça do trabalho, a principal ferramenta que coordena e investiga com autonomia. Mesmo, por exemplo, se você dependa da boa vontade da polícia ceder, né, os policiais para essas operações, muitas vezes essas operações elas são encabeçadas na parte de organização, de receber as denúncias, de preparar o flagrante, claro que são executados pela polícia, mas é dentro da Justiça e do Ministério Público do Trabalho. E aí o que acontece? Nós temos aí um deputado federal, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que se intitula príncipe, tem colhido assinaturas para extinguir o Ministério Público do Trabalho e as Cortes Trabalhistas. O deputado federal, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, tem colhido assinaturas para aprovar uma proposta de emenda da Constituição, lembrando que a Justiça do Trabalho ela é prevista na Constituição. Então, não é um projeto de lei simples, é um projeto de lei que precisa de um quórum qualificado de 3/5 dos deputados e dos senadores. Então, é um número um pouco mais alto.
A maioria dos apoiadores da proposta, e isso não surpreende ninguém, né? Surpreende um total de 0 pessoas, é de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, estados onde ocorreram os casos mais recentes de resgate de trabalhadores em situação análoga à de escravos. Entre os apoiadores da PEC estão integrantes das famosas bancadas BBB, a bancada da Bíblia, da bala e do boi. Então, Anderson, a gente está lidando de novo com uma situação, e aí os caras estão vendo que, poxa, se deixar, eles vão acabar tirando todos os escravos do Brasil. Quem é que vai movimentar o agro nesse país, cara? Então eles estão fazendo isso. E segundo, veio logo de quem? Eu não sei, será que na cabeça desse cara, a gente fala sempre na abolição da escravatura no Brasil, né, pensa na Princesa Isabel, aí a gente sabe que é uma conjectura, são vários os fatores que levaram aquilo a acontecer, assim como são vários os fatores que levaram a monarquia a ser abolida no Brasil, a nós termos um golpe de Estado, que hoje é chamado de Proclamação da República. E um dos fatores que muita gente pesa ou coloca na ponta do papel, inclusive a própria monarquia, eu já vi entrevistas de próprias pessoas que se auto-intitulam príncipes, regentes, dizendo que, olha, nós caímos porque nós abolimos a escravatura. Será que ele está pensando que, poxa, olha que legal, abolimos a escravatura, derrubamos a monarquia. Será que se eu restituir a escravidão no Brasil, será que eles vão dar de volta o trono para minha famíliazinha querida? Porque eu não sei, cara, é um timing e é uma má vontade para com a população brasileira ridiculamente absurdas. A gente falou já disso em outros cortes, e é incrível que você vá ter pessoas, trabalhadores nas ruas defendendo esse tipo de situação, defendendo essa perda desses direitos e a perda de um dos órgãos que é considerado um órgão. Tem uma crítica, fala-se muito em tom paternalista. Ah, a Justiça do Trabalho. Não é que a Justiça do Trabalho é paternalista, é que nós temos ainda alguns direitos que funcionam, ou funcionava até uma reforma que eles já implementaram, mas pelo jeito essa reforma não está bastante. Eles querem realmente escravizar de novo o pessoal. Isso é revoltante, não é, Anderson? Tem tanta, tem tanta coisa para falar sobre isso que dá uma dissertação de pós-doc, em todos os sentidos. Eu consigo ir por todos os meios, mas eu vou tentar sintetizar, porque fim de noite, domingão também, eu entendo que as pessoas precisam descansar, trabalhar, porque as pessoas são trabalhadoras. O rapaz aqui falou, né, sobre São Paulo, que São Paulo teve 146 prisões, Tasso, de trabalho análogo à escravidão em 2023, sendo que mais 70 pessoas elas eram imigrantes. Então, o grande Estado, que é a mola propulsora do dinheiro do Brasil e da vanguarda, tem a sua grande contribuição nos trabalhos análogos à escravidão. E aí eu vou tentar recortar rapidamente algumas coisas. Primeiro que 13 de maio está aí chegando, e nós, né, não temos problema com isso, mas o movimento negro fala muito bem que é uma falsa abolição por todos os motivos. Uma falsa abolição é que, primeiro, ela escreveu ela fez uma assinatura num processo que já estava ocorrendo de evasão da população negra para os seus quilombos. Então, quando você tem os quilombos como Palmares, você tem as pessoas que já estão se revoltando, já estão se esvaindo. E outra, que é muito importante também lembrar, que vem a perversidade, que com o advento desse capitalismo e a industrialização, o que acontece? Precisa de mão de obra especializada. Eu já falei isso aqui, na nossa vã inocência, você imaginaria, nossa, então pegou os negros escravizados, sequestrados e ensinou como estar nessas fábricas para que eles pudessem sair de escravizados para funcionários, né, operários. Não, errado. Jogaram eles para algo chamado morro, falaram, você está vendo esse morro aí, que o mato? Olha, aquilo ali vai ser a sua favela. Morro da Favela, é assim que nasce a favela. Subam e vejam a sua vida e prosperem lá, sem água, sem luz, sem nada. Vocês se virem no meio do mato, porque vocês são bichos animalizados.
assim como foi em toda a região do país. Diferentemente, para quem já assistiu, acho que a Tiros em Columbine do Michael Moore, você tem lá o oposto, os negros ficam no centro da cidade e os brancos fogem dos negros e vão para os locais mais afastados. Para quê? Os negros ali têm uma certa facilidade que você tem uma estrutura de Estado mínimo ali para ele. Nós, negros do Brasil, fomos jogados ao relento. Então, a abolição não é uma abolição, é uma abolição inconclusa. A partir daí, você tem esse ideário que o europeu era bom, o japonês, para estar nas fábricas, ser o operário, fazer a construção. Tanto é que os times de futebol do Brasil eles são construídos a partir dessa visão europeia. Então você tem os times construídos pelos espanhóis, italianos e afins. O Luiz Fabre, por exemplo, que fez o primeiro gol lá no Corinthians, é o mesmo cara que foi para o Palmeiras, então tinha esse rodízio de europeus. E os negros, onde entram isso? Para variar, sempre com o seu corpo e com o seu sofrimento. O negro só entra no futebol quando eles veem que o negro sabe jogar e o futebol era muito ruim só com aqueles operários, operários europeus. E aí você põe o negro. Qualquer dia eu quero contar uma história aqui no Meteoro sobre a Liga das Canelas Pretas, né? É muito sobre isso. Então eu estou tentando fazer um recortão do que é o Brasil para que a gente possa chegar. Eu vou tentar não usar palavras aqui que possam. Até porque eu estou sem o meteorito, sem a minha proteção jurídica da espessura de uma folha de papel, mas a canalice é tamanha que você está falando de uma pessoa, por exemplo, agora dando um pulo na história, você está falando de uma pessoa que o Poder 360 tempos atrás trouxe uma matéria falando que esse senhor, que eu nem quero citar o nome dele, ele omitiu mais de 7 milhões em offshore na justiça eleitoral. Compreende do que a gente está falando aqui? O mesmo que defende a não fiscalização de trabalho análogo à escravidão, que não tem análogo, é a escravidão, sim. Você põe uma pessoa numa situação daquela que eu não gosto de ver, que as lembranças que vêm na minha cabeça são muito fortes e abre gatilhos ruins para mim, mas a gente está no jornalismo, a gente tem que falar sobre isso, é a mesma pessoa que faz com que o grupamento que sempre está querendo ganhar às custas do esforço do outro. Né? Sempre está sonegando, eles sempre estão numa linha e num local de precarizar o corpo do outro, a saúde mental do outro. Então é isso que, quando a gente vê a França discutindo reforma da Previdência, mesmo com os extremos, ou e o Chile, ou aos direitos civis no Brasil, nos Estados Unidos, é que eu falo, gente, tem momentos que realmente é muito difícil a gente estar aqui e não pensar em formas de justiça que não seja a justiça a primeira fase de Malcolm X. Né? Aquela fase que você tem ódio, a fase onde, é lógico, se eu vier aqui falar que tem que ter guilhotina, eu vou ser processado. E eu não vou ter como me proteger, porque eu não sou rico, eu não tenho o poderio dessa gente. Mas o que mais me dói é que tem gente, volta a dizer, como no Corte da França, que por um sistema que retirou dela o direito do saber e o prazer de saber, que é uma outra questão, quando a gente fala de reforma do ensino médio, sabe o que a gente está falando? Que está deixando o povo parar de pensar. E ele vira uma máquina que produz para o Senai, que produz para o Lehman e afins. A gente precisa entender que estudar não é para ganhar dinheiro. Ele traz dinheiro, porque você vai subindo na sua carreira. Mas a leitura é mais do que isso. A leitura te liberta. E a libertação que a leitura te traz, ela é perigosa. Ela é dolorosa, porque ser ignorante nos assuntos é bom. Ser alienado é muito bom. Porque você só vive como o cavalo da revolução dos bichos. Você só trabalha todos os dias e morre trabalhando. E é isso que um deputado como ele quer, que você seja, dentro da revolução dos bichos, você seja o cavalo que trabalha até morrendo. Mas mal eles sabem que nós somos sim os cavalos, mas os cavalos que daremos coices e tiraremos ele à força de lá se for preciso. Porque o que nos liberta é aquilo que eles temem. Como eu já disse uma vez, se tiver que pegar em armas,
eu e meu povo pegaremos em armas, mas somos muito mais perigosos com uma caneta na mão. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.